Do cinza dos prédios de São Paulo ao verde da selva tropical. Depois de quase 4 horas cruzando o Brasil, a floresta e os rios da Amazônia dão as boas-vindas já durante o pouso. Manaus nos recebe no começo da tarde com a pista já molhada pela primeira chuva do dia. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a Manaus. São 13 horas e 40 minutos, horário local. Aqui chove forte. Depois do temporal da tarde, a neblina cobre a outra margem do Rio Negro. Uma balsa corta as águas escuras de um rio que mais parece mar. Este é o ponto mais largo entre as margens, são quase 10 quilômetros. O dia amanhece claro e limpo. Em um barco pequeno, começamos a subida do Rio Negro em direção ao início do Parque Nacional de Anavilhanas, um arquipélago fluvial e área de preservação da biodiversidade. É um labirinto de aproximadamente 400 ilhas que se espalha pelos municípios de Manaus, Iranduba e Novo Airão. Diminuímos a velocidade para entrar em uma área de floresta inundada. Agora, com os motores desligados, o silêncio chama a atenção dos ouvidos e só é quebrado pelo som da mata e dos animais que vivem aqui. Deslizamos sobre águas que mais parecem um espelho, sem saber onde a vegetação começa e onde ela termina. Ainda no Rio Negro, agora vamos em busca do boto cor-de-rosa, o golfinho da Amazônia. Não demora muito para encontrar um deles. A espécie está espalhada por toda a bacia do Amazonas e raramente anda em grupo. Tímido, o macaco nos dá as costas, mas logo aparece a trupe toda. A próxima parada é na comunidade São Tomé. Para chegar até lá, foi preciso se equilibrar em uma ponte improvisada entre a plataforma onde deixamos o barco e a terra firme. Seu Elias é contador de histórias e seringueiro. Ele nos mostra como o látex era extraído da seringueira. Foi no auge do ciclo da borracha que nasceu um dos principais símbolos de Manaus, o Teatro Amazonas, com sua cúpula única no centro da cidade. Começamos a voltar por um caminho diferente daquele tomado de manhã, deixando para trás o Parque Nacional de Anavilhanas, seus labirintos e uma beleza natural intocada. Antes de chegar a Manaus, paramos na tribo dos índios Dessana, que nos receberam com música, dança, cores e cheiros, invocando força e energia em um ritual de boas-vindas. Já chove ali em frente. As nuvens estão carregadas e os ventos parecem trazer a tempestade para cá. As águas do Rio Negro continuam serenas. Depois de uma jornada quente e úmida, devagar o sol se entrega, abrindo espaço à noite e fechando mais um ciclo de vida na Amazônia. A ponte Rio Negro tem quase 4 quilômetros de extensão e liga Manaus a Iranduba. Vamos navegar beirando a capital amazonense, passando pelos bairros mais novos e o centro histórico, até chegar ao local onde as águas escuras do Rio Negro se encontram com as águas barrentas do Rio Solimões,
formando o rio Amazonas. Com quase 7.000 quilômetros, ele nasce na Cordilheira dos Andes. Entra no Brasil com o nome de Solimões e, ao se juntar com o Rio Negro, em Manaus, é batizado de Amazonas, seguindo assim até desaguar no Atlântico. As águas não se misturam por vários quilômetros porque o Solimões é mais frio que o Negro. Aqui, no encontro das águas, a profundidade chega a 110 metros. Muitas famílias moram em casas flutuantes. E não são apenas as casas que flutuam, mas escolas, mercearias e lojas. O barco é o único meio de transporte e tudo depende do nível da água. Quando o rio está baixo, é ruim, e quando o nível sobe, a água pode arrastar tudo. Aqui não há filtro, não há lente e não há efeitos especiais para traduzir a dura realidade destes brasileiros, que vivem a tão poucos quilômetros do centro de Manaus. Viver em comunidade é o que ajuda a seguir adiante. Chegamos ao Parque Ecológico do Janauari. Este caminho vai nos levar até a Rainha dos Lagos, a Vitória Régia, uma planta típica da região amazônica que pode chegar a 2,5 metros de diâmetro. Não tivemos sorte de encontrar a bela flor da Vitória Régia. A floração ainda não começou. O parque tem 9.000 hectares de terra firme, várzeas e áreas permanentemente alagadas. Uma canoa motorizada nos leva para o meio da floresta inundada, as chamadas Matas de Igapó. É preciso passar com cuidado por causa das árvores baixas, emaranhados de cipós, arbustos e raízes. Hora de subir o rio e nos preparar para deixar Manaus e o Amazonas, sem poder acreditar que este patrimônio ambiental, que é nosso, está ameaçado. A chuva de fim de tarde não falha, aparece na hora marcada. É um ciclo que se renova todos os dias, o constante encontro do sol com as águas, os animais, as pessoas, as plantas e flores da floresta amazônica.